Graça e paz em nome de Jesus. Esta manhã fria, porém estamos alegres porque esse dia foi Deus quem fez para nós. Hoje é terça-feira. Nós vamos tratar hoje de um assunto que para algumas pessoas é um tanto quanto polêmico. Nós vamos falar acerca de guardar ou não guardar o sábado. Para isso eu quero convidar você a ir no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Inicialmente nós vamos ler os 5 primeiros versículos e depois nós vamos ver uma ilustração prática, uma ilustração que Jesus Cristo, ele nos mostra acerca dessa questão do sábado. Eu penso que para muitos não há tanta importância, mas para alguns se torna problema polêmico, de até controvérsias e discussões. Então vamos lá, Lucas capítulo 6. Aconteceu que num sábado, deixa bem frisado aqui, num sábado, passando Jesus pelas searas, Jesus estava passando ali pelas lavouras, não é? E seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Nós sabemos, amados, que Deus deixou uma lei muito bonita para aqueles que estão em necessidade, em fome, aqueles que estão de passagem por uma localidade, limitados, não é, de alimentação. Deus deixa a lei de que aqueles que estão famintos podem pegar e comer da plantação. Não pode colher para levar. Então esse fato está acontecendo aqui com Jesus e com os discípulos. Agora, precisamos colocar um negrito aqui nessa palavra sábado, porque isso é que vai gerar toda a polêmica que a gente vai ver para frente. Alguns dos fariseus lhes disseram, é interessante que até aí os fariseus seguiam Jesus, não é? Não como um discípulo, mas querendo achar em Jesus alguma coisa de errado para poder combater. Alguns dos discípulos lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito, não é certo, não é de direito aos sábados? A gente vê aqui que não era uma questão tão simples para essas pessoas. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas e que descansou no 7º dia. Sábado significa descanso. O princípio é o princípio do descanso e não o princípio do dia. Nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas hoje que falam do princípio, mas não entendem, não têm a prática do descanso. E nós vivemos num mundo tão agitado que, se não tomarmos cuidado, nós somos engolidos por essa engrenagem louca, doida, maligna. E a gente vai ficando estressado, cansado, irritado e depressivo e todas essas coisas que são marcas dessa geração que vivemos hoje. E ao ser perguntado, no verso 3, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Jesus é tremendo, né? A sabedoria, a inteligência de Jesus não tem como medir. Ele vai lá na história daquele povo, Davi, para eles Davi era o máximo, e Davi então pinça de lá da história um fato que vai trazer uma consciência clara para esse povo de que aquilo que Jesus e os discípulos estavam fazendo não era ilícito. O que aconteceu com Davi quando ele teve fome? Verso 4. Como entrou na casa de Deus,
tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então, lá no Antigo Testamento, existia todo aquele cerimonial, que agora em Cristo Jesus foi quebrado, porque Ele é o Cordeiro de Deus, já se cumpriu nele toda a solenidade, todo o ritual, todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E ali, então, o templo, dividido em 3 partes, no átrio, o lugar onde ficavam todos, depois o lugar santo e o santo dos santos. Nesse lugar santo, então, tinha ali uma mesa com pães, que eram trocados diariamente. E ninguém podia comer daquele pão. Mas Davi entrou ali e Davi comeu e deu também para aqueles que estavam com ele. Eu pergunto, para Deus o que é mais importante? O ritual, a solenidade ou a vida? Tudo o que Deus faz é olhando para o homem, para o ser humano, para a vida. E Jesus usa esse exemplo. E no verso 5, Jesus acrescenta: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele agora se coloca como superior a toda e qualquer lei. Jesus veio e cumpriu a lei. E ele é maior, ele é superior à própria lei, à própria doutrina, o ensinamento da guarda do sábado. Eu creio que só esse versículo dissemina toda e qualquer confusão. Mas guarda ou não guarda o sábado? Jesus é maior que o sábado. Jesus é superior a toda a lei. Então, dentro dessa problemática aqui, Jesus Cristo vai fazer algo para exemplificar que o ser humano, ele está acima de toda religiosidade humana. E aqui, no próximo texto, nós vamos ver a cura de um homem. E ele estava ali na sinagoga. A sinagoga seria, a gente pode falar que é a igreja, né? O salão de reunião dos crentes, né? A igreja dos católicos. A sinagoga era o local de reunião dos judeus. E Jesus, fica muito claro aqui, era costume de Jesus frequentar a sinagoga. Depois da pandemia, a gente percebe que muitas pessoas deixaram de frequentar, mas lá há uma advertência daqueles que deixam de congregar, não é? Então aqui agora Jesus vai, de uma maneira prática, ele vai mostrar que o homem vale mais do que a lei. Nós vemos aqui, a partir do verso 6 até o verso 11, nós vemos 3 pessoas, ou 3 grupos de pessoas que estavam ali na sinagoga. Primeiro, Jesus. Primeiro ponto nosso, Jesus, ele está na sinagoga. O segundo ponto nosso, os religiosos estavam ali também, como lugar da prática da religião deles. Em terceiro lugar, nós vamos ver um deficiente que estava ali na sinagoga. Vamos ao texto. O verso 6 diz: sucedeu que em outro sábado, teve a polêmica num sábado, agora um outro dia, outro sábado, Jesus, entrou ele na sinagoga e ensinava. Então o que a gente aprende aqui, primeira coisa, Jesus vai até a sinagoga. Segunda coisa que a gente vê, ele vai com o intuito de ensinar. Outra coisa que há muita polêmica, né, é acerca de doutrina. Tem muitas pessoas, a doutrina é do diabo. Não, a doutrina do diabo é do diabo. Mas doutrina, a palavra doutrina, ela é o didaquê, é o ensino, tá? Então Jesus ensinava. Você acha que a doutrina de Jesus é do diabo? Então não posso falar isso. Existe a doutrina do diabo e a doutrina de Deus. Jesus ensinava
na sinagoga. É interessante isso, não é? Então, podemos afirmar categoricamente que a sinagoga é um lugar de ensino. Ensino do quê? Ensino do reino de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Aqui Lucas é o único que fala, né? Sendo ele médico, ele dá até qual mão. Os outros, Mateus e Marcos, não se importam, não relatam isso. Mas aqui Lucas coloca, mão direita, ressequida. Esse homem, então, ele tinha uma deficiência, e essa deficiência era severa, não é? A mão seca, a mão sem poder ser usada, a mão que está ali, mas não tem nenhuma função, mas perdeu a sua habilidade. Ora, então ali na sinagoga tinha Jesus, tinha os religiosos e também esse homem. Vamos lembrar um pouquinho o que nós começamos. O problema do sábado. E aqui é um sábado, Jesus está ali para ensinar e os religiosos estão ali. E ali no meio do povo há um homem que tem um problema. Verso 7, aqui nós vamos ver os religiosos. Os escribas e os fariseus, os religiosos daquela época, observaram-no, ficaram olhando para Jesus. Jesus está ensinando, tem um homem com problema, eles já sabem que Jesus tem poder e Jesus está efetuando muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. E eles ficam observando. Eles estão loucos, desejando, olhando para Jesus, esperando encontrar em Jesus um motivo para ir contra Jesus e o seu ministério, etc, etc. Então, eles observaram, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Que povo, né? Será que existe povo assim ainda hoje? Não é? Está lá, né? Está lá no meio do povo, em vez de aproveitar a situação, a presença de Jesus, o ensino de Jesus, fica lá só querendo. Muitas vezes eu sinto assim no louvor, né? Eu toco muito pouquinho violão, guitarra, baixo e a gente erra. Eu sou muito limitado. Se eu fosse jovem como vocês aqui, eu ia dedicar a desenvolver. Eu dediquei, mas a minha limitação, mas eu estou sempre disposto, né? E a gente dá aquela errada, a gente olha uma pessoa e dá aquela risadinha como, errou. Né? Errou. Tem aqueles que ficam esperando a gente escorregar, cair para dar risada da gente. Bom, e aqui esses homens estavam observando Jesus, tá? Os religiosos. Verso 8. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, isso aqui me dá um temor, irmãos. Porque muitas vezes a gente não fala, mas está aqui a cachola pensando, né? Olhando, a pessoa não fala nada, mas aqui está maquinando coisas. E Jesus conhece. Então não adianta a gente querer fugir de Jesus, nem em pensamento. A palavra de Deus diz que a palavra não chegou ainda na nossa boca e Deus já conhece. Então isso tem que gerar temor no nosso coração. Ele sabe tudo. Conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida. Jesus sabe o que eles estão pensando. Jesus sabe que eles estão esperando para ver se Jesus vai fazer alguma coisa no sábado, porque a lei deles proibia, não pode fazer nada, né? E Jesus, mesmo sabendo isso, Jesus fala para o homem que está com a mão ressequida, a mão seca, levanta-te e vem para o meio. Você já se colocou no lugar desse homem? Geralmente quem tem uma deficiência procura de certa maneira camuflar, esconder, não é? Procura
E aí Jesus manda ele se levantar, ou seja, se apresente, ir para o meio, vai se tornar notório e público toda a situação daquele homem. Alguns até poderiam pensar uma situação vexatória. Mas Jesus, ele quer curar. Ele nunca quer expor a pessoa só para expô-la. Jesus sempre tem um plano. Isso é maravilhoso. Ele, levantando-se, permaneceu de pé. O homem se apresentou. Ele foi inteligente ou não? Se ele não obedece a Jesus, isso é questão da minha cabeça. Eu creio que ele não ia ser curado. E tem muita gente assim. Tem muita gente que Deus lança a palavra, o pessoal fala, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tem uma historinha, não sei se você conhece, houve uma inundação numa cidade, e um homem subiu num poste e fez uma oração falando, Deus, eu peço para que o Senhor venha me socorrer. Eu creio que o Senhor tem poder para me socorrer. E a água lá embaixo, tal. Aí veio um morador lá com um barquinho. Ei, vem aqui. Ele falou, não, eu pedi para Deus. Aí veio outro com um barco maior. Ei, vem aqui. Aí veio o corpo de bombeiro. Ele, não, eu pedi para Deus. E aí ele se afogou e morreu. Ele chegou no céu e falou, Deus, eu pedi para o Senhor. Aí Deus falou assim, eu mandei um barquinho, eu mandei um barco maior, eu mandei o bombeiro, tem muitas pessoas que Deus está mandando, levanta, receba a cura. Esse homem aqui, ele foi sábio, inteligente, não importa se vão, se vão falar, homem da mão ressequida, mexe a mão, dá tchauzinho para a gente ver, porque nessas horas sempre aparece quem gosta de tirar sarro da gente. Ele não se importou, o mestre Jesus deu a palavra, deu a ordem, fica em pé, estou aqui, Senhor. O que vai acontecer? E é interessante que ele levantou e permaneceu em pé. Tem gente que é tão encabulado, e a Bíblia fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, que faz assim, e já senta, e já fica olhando, que vão falar de mim. Não faça isso. Se Jesus te manda levantar, levante. Até quando? Até quando o milagre acontecer na sua vida. Até quando ele resolva dar continuidade. Tá? Insista. Fica ali que a bênção vem. Verso 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem. Olha que interessante. O homem está em pé. Os religiosos estão ali com os olhos assim em Jesus, e Jesus olha para todos, olha, fitando todos ao redor. Jesus faz questão de olhar um por um. Jesus sabe o que está na cabeça deles. E disse ao homem, estende a mão. Como eu já disse, essas pessoas que têm uma deficiência, elas gostam de esconder. A gente não sei aqui como o homem estava, mas Jesus falou, mostra aí, estenda a sua mão. A mão tudo ali, Estende a mão. Ele assim o fez. Quando a gente obedece a Jesus, a gente vai receber bênção. Não precisamos ter medo. Mas vai expor o meu problema nos nossos dias, Mas isso, Jesus não agiu politicamente correto. Mesmo nas igrejas, Jesus devia ter chamado o homem à parte. Não. Publicamente, põe a mão aí, estenda as mãos. O homem obedeceu. E a mão, olha como fala o finalzinho do verso 10. E a mão lhe foi restaurada. Que coisa, eu fico imaginando essa cena, amados. Aquela mão vai voltando à normalidade, restaurado. Que dia que era esse dia? Sábado. Jesus está mostrando, amados, que mesmo na lei, o guardar o sábado não significa deixar de fazer coisas boas. Jesus está mostrando para nós que devemos ter tempo de descanso, mas o descanso não é uma alienação total dos problemas relacionados a outros, as necessidades de pessoas que batem à nossa porta, as pessoas que nos buscam. Não, hoje é sábado,
Fazer o bem tem que ser sempre. Jesus diz isso, confrontando esses religiosos. Se você tem um animal, e esse animal cai num buraco, está vivendo um problema, você, por ser sábado, você vai falar, não, pode morrer aí que eu não vou socorrer. Quanto mais é o ser humano. Então, mesmo no dia de descanso, e aqui, irmãos, eu creio que tem que findar. Se há em você alguma problemática acerca desse dia do sábado, olhando Jesus, fazendo esta prática diante daqueles homens, tem que cair por terra todo mal-entendido acerca desta doutrina. Jesus é muito maior. Socorrer o próximo, fazer o bem, é muito maior do que guardar qualquer que seja o dia da semana. Eu fico imaginando, aquele homem deve ter ficado muito feliz. Eu ficaria, você ficaria? Olha só, olha, não é? Terminado o culto, a reunião na sinagoga, corria, mulher, adivinha o que eu tenho na mão? O que? Comprou uma flor? Mas você está com a mão direita, guardando a flor, você não consegue nem segurar o buquê. Não, não é uma flor. O que é então? Tchan, 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 tchan. Jesus me curou. Era sábado. Ele enfrentou os religiosos. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. E Jesus faz cair por terra toda e qualquer religiosidade falsa para te abençoar. Somos nós que colocamos limites em Deus, não é Deus que coloca. Somos nós que olhamos para Deus e colocamos Deus, tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus, o Senhor tem que agir assim, assim, assim. Não pode fazer fora de Deus, é Deus. O nosso Deus é um Deus criativo. E Deus, Ele não vai pensar em agir politicamente correto, porque o que vão dizer de mim? Não. Deus quer te abençoar. Deus, Ele não está limitado à nossa doutrina, às nossas leis, nem ao tamanho da nossa fé. E aqueles homens, aqueles religiosos, eles deviam se alegrar. Olha, que coisa tremenda! Jesus realmente, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus. Não. Olha o verso 11. Mas eles, os religiosos, se encheram de furor, ficaram com raiva. E discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Eles não estavam nem aí com o ser humano. A religiosidade deles era maior do que a condição do ser humano. E eles têm um pensamento só. Quando que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente precisa acabar com esse Jesus. Como existem pessoas que ficam limitadas pelo ódio, pela raiva, ficam ali bloqueadas, não desfrutam daquilo que Deus faz e quer fazer, e ainda pelo contrário, são contra aquilo que Deus está fazendo para outros. Que situação! Jesus está mostrando aqui, olha, não importa se é sábado, segunda, domingo, quarta, sexta, quinta, não importa. Deus olha para você. E Deus te chama. Levante do seu problema. Saia dessa circunstância que está te adoecendo. Olhe para Jesus. Ouça Jesus. Obedeça aquilo que Ele fala. Se é para expor a maior podridão sua, se é para expor a maior dificuldade, a maior enfermidade que muitos tentam esconder, Jesus fala assim, estende a mão, torna público, mostra, porque eu vou fazer um milagre. Queridos, aquele homem, ele levantou,
ele se manifestou, ele foi para o meio, ele estendeu a mão. Qual que foi o resultado? Foi restaurado. Muitas vezes, dentro dos nossos problemas, o que acontece com a gente é que a gente vai se isolando, se tornando recluso, a gente vai interiorizando as mágoas, as dores, as lamentações, as lutas, as dificuldades, e tudo isso vai gerando mais problema. Aquilo que muitas vezes é um problema físico se torna um problema emocional, e a pessoa vai ficando solitária. E Jesus está dizendo para você: levanta, se apresenta. É melhor você ter exposto a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema e ser curado do que ficar guardando para si. Sabe que a medicina humana, ela tem as suas estatísticas. Muitos dos enfermos não procuram ajuda. Tentam conviver com aquilo, tentam se enganar que não tem problema. Outra parcela se apresenta buscando ajuda, vão até um médico. E ao serem diagnosticadas, algumas falam: não aceito, mas continua com o problema. Outras falam: realmente eu estou com essa enfermidade, mas não fazem nada além disso. Os médicos receitam o antibiótico, os remédios, os exames, a pessoa fala: não vou fazer. E continua com o problema. Mas existem aqueles que falam: tá bom, o médico falou, eu vou me submeter. Esses têm a possibilidade de serem curados. A Bíblia, em Cristo Jesus, nos mostra Ele como médico dos médicos. Ele tem a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Ele é a solução para as nossas lutas. Ele é o único que entende os nossos fracassos. Ele é o único que considera as nossas vitórias. Ele, no meio da multidão, no meio dos religiosos, é o único que olha para você e quer te curar, e que não vai levantar nenhuma crítica contra você. Mas ele espera, ele manda, ele ordena que a gente apresente a ele a nossa mão ressequida, o nosso coração que está sangrando. Ele exige que a gente apresente a ele a nossa mente, os nossos pensamentos podres, sujos, para ele restaurar. Para que insistir? Aquele homem podia falar: não vou levantar, ninguém tem nada a ver comigo, eu vou ficar aqui. Os religiosos ali, hoje é sábado, não pode fazer nada disso. E assim perde a cura. Quantas pessoas aprendem a viver com a enfermidade física, emocional e espiritual? Conta-se a lenda que determinada ave, ao ser criada por Deus, começou a reclamar porque tinha aqueles membros pesados que tinha que ficar carregando nas costas as suas asas. Até o dia que percebeu que aquilo era um instrumento dado por Deus para que pudesse romper os ares. Deus, ele não vai colocar em você nenhum fardo, nenhum peso para te oprimir. Tudo aquilo que Deus se faz, ele faz porque ele te ama. Talvez você fale: não, as minhas mãos estão boas, não tenho nada a ver com essa história. Talvez seja um outro órgão do seu corpo. Talvez seja uma área da sua vida que está ali ressequida. Tem pessoas que, ao se relacionarem e terem experiências negativas,
elas ficam ressequidas no tocante ao relacionamento e vão se bloqueando, vão se isolando. Vamos permitir que Jesus olhe para cada um de nós, ordene para que apresentemos a Ele as nossas lágrimas, as nossas dores. Jesus está aqui. Olha a minha mão ressequida, olha o meu coração sangrando. E aí vamos obedecer a cada instrução que Ele der. Ah, mas e o que os outros vão falar? Não é assim que as pessoas pensam? O que as pessoas vão falar de mim? Afinal, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. O que vão falar de mim? O que Jesus está falando de você? Para você. Vamos apresentar a Ele? Ó, Jesus, aqui está a minha mão ressequida. Aqui está a minha luta. Aqui está aquilo que está causando desespero, insônia. Aqui está aquilo que está machucando. E aí, diante da multidão, não vamos nos preocupar, vamos olhar só para Jesus. E Jesus vai lançar a palavra. Seja sábado, esteja dentro das leis dos homens ou não, esteja dentro das leis religiosas ou não, Jesus, Ele vem em nosso socorro. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e vamos orar. Pai, Senhor, nós somos parte dessa humanidade que cria regras, que usam para limitar-nos, para tirar de nós todos os prazeres da vida, as alegrias, os movimentos, causando em nós, Senhor Deus, a atrofia em tantas áreas. Pai, nós nos apresentamos a Ti. Eu fico em pé diante de Ti, Jesus. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor sabe aquilo que eu tenho vivido. Eu me apresento a Ti, apresento meu coração, a minha mente, o meu corpo, as minhas emoções, Senhor Deus, a minha vontade. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo comigo. Não tem como esconder do Senhor nada e eu não quero esconder do Senhor nada. Eu apresento tudo ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, lança a palavra para que eu seja completamente restaurado. Eu oro, Senhor Deus, por cada irmão aqui, cada pessoa que está assistindo ou vai assistir ainda esta ministração, que sejamos intrépidos, ousados em nos apresentar todas as nossas falhas diante do Senhor. Despido, Senhor Deus, de todo e qualquer orgulho. E com fé, receber, Senhor Deus, a cura, a restauração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amado. Deus abençoe, viu? Esses homens religiosos ficaram ali bravos, etc. Lá para frente a gente sabe que vão pegar Jesus, né? Vão fazer um julgamento horrível, injusto, falso, e vão colocá-lo lá na cruz. Mas era Jesus, era Deus Pai, Filho e Espírito Santo que já tinham determinado esse caminho, essa senda para o Calvário, lugar onde Jesus manifestou amor por mim e por você, e a cura completa para tudo, principalmente para o nosso pecado, vencendo a própria morte. Vamos nos entregar a Ele. Ele sabe o que faz. Um forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.